Então vamos lá, pessoal. Vamos agora para a terceira sessão, que é desenvolvimento de pessoas e parceiros. Só uma observação que eu gostaria de abordar aqui, tá? Esse material não está ao pé da letra exatamente igual ao livro, não, tá? Do Licker, certo? 95% é baseado no que eles falaram, tá bom? Mas algumas coisas eu escrevi aqui, mudei algumas coisas, então, assim, é a minha interpretação também do que tem lá. Tudo bem, gente? Porque isso não é uma cópia do que está no livro, entendeu? Com relação ao que está escrito em cada sessão, em cada item. Então vamos lá. Desenvolva líderes que compreendam profundamente o trabalho, vivam a filosofia e ensinem os outros. Meu amigo, minha amiga, isso aqui, gente, é um desafio muito grande para os líderes. Muito grande, gente. Porque o que, que acontece, pessoal? Quando você entra na organização, você cai de paraquedas lá e já está tudo pronto, já tudo funciona, já é tudo determinado, a cultura já é definida e nada vai mudar por sua causa. Você não tem condições nem capacidade de mudar o ambiente que você vive. O máximo que você pode fazer é conseguir mudar um pouco o comportamento dos seus colaboradores subordinados a você. E de forma bem leve ainda. Então, os líderes, gente, eles estão. O que, que acontece? É muito comum, gente, nas empresas do Japão, o filho, o neto, o pai, todo mundo trabalha na mesma empresa. Tá? Eles têm Isso é até interessante falar sobre o japonês, tá? Só para vocês entenderem um pouco o lado cultural também, que eu acho que tem a ver um pouco com isso que eu vou falar. Qual é a coisa mais importante para o brasileiro, gente? Tá? Os orientais, os ocidentais, de uma forma geral, eles são muito o quê? Individualistas. Tá? O exemplo maior é os Estados Unidos. Tá? Tudo é eu lá, tudo. Aí o que, que acontece? Você tem um indivíduo, depois ele foca o quê? Na família, no núcleo dele, na família lá, pai, mãe, filho, irmão, tá? Núcleo familiar ali, do núcleo. Depois ele estende para a família maior, primo, prima, tio segundo, sei lá o quê, tá? Amigos. Depois o que, que ele pensa? Depois de ter esse núcleo aqui. Aí ele vê a questão da empresa, depois ele vê o país, né? O país é o último, tá? A nação. É mais ou menos isso que a maioria de nós brasileiros tem uma visão, certo? Como é que o japonês enxerga isso? Ele enxerga primeiro a nação, depois a empresa, depois a família, depois ele. Então, o japonês ele enxerga o ser humano como algo de menor importância dentro de toda essa estrutura. E aí, pessoal, quando a gente tem uma empresa, né, uma empresa japonesa, em que ela tem existe um perfil de líder, é quase impossível ela conseguir achar uma pessoa com o mesmo perfil. Que não seja alguém que esteja nesse ambiente cultural há décadas, ou anos, pelo menos. Então, desenvolver um líder é algo muito mais difícil, porque exige essa adaptação cultural. E não pense que você vai chegar lá e se adaptar. Tá? Isso, o brasileiro é muito bom, por sinal, em se adaptar. Mas ele vai ter que se adaptar muito, certo? E aí ele vai apanhar muito com o tempo por causa disso. Mas se ele tiver muita tenacidade, né, e tiver muito tempo, talvez ele consiga, certo? E aí o que que acontece? Como é que funciona lá, gente? Lá é uma coisa que eu concordo muito. Lá se ensina pelo exemplo. Deixa eu dar um outro exemplo real de um colega meu Black Belt que falou. Ele trabalhou numa empresa, certo? E aí, o que que aconteceu? Nessa empresa, tá? Eu não sei outras empresas. Tinha um ambiente lá que tinha a alta diretoria, gerência, e ele era engenheiro, tá? Então, assim, ele estava num cargo, né? Não era um cargo técnico, mas era um cargo envolvendo a média gerência ali, né? Para baixo um pouco. Simplesmente, gente, sabe o que ele presenciou lá a primeira vez? Que é o comum nas empresas do Japão? Não sei hoje, tá, gente? Eu acho que mantém ainda. A formatação das mesas era um formato de um V, assim, ó. Um V. Um V, e tinha algumas pessoas sentadas aqui, tá? Olhando para esse V. E como é que ele se vê? Quanto mais novo a pessoa tinha de experiência, mais ela estava perto dessa ponta do V.
Por exemplo, estagiário poderia ser o da ponta, tá? Acabou de chegar. E aí, a partir do momento que as pessoas iam adquirindo experiência, elas iam indo para mesas mais afastadas da ponta. E qual é a jogada aí, gente? A jogada é o seguinte, que quem está na ponta consegue ver todas as outras mesas, porque ela está distante, ela está olhando para frente, entendeu? Não formato de ver? E nessa ponta aqui do centro estavam os gerentes gerais, diretor, em que eles conseguiam ver a mesa de todo mundo. É claro, gente, que isso tem um bom senso, tá, gente? Eu não lembro do detalhe que o colega me falou. Eu estou imaginando isso um setor, tá? Então eu imagino o setor que o gerente do setor está aqui e ele consegue ver a mesa de todo mundo. E o gerente nível 2 está aqui e ele consegue ver do supervisor, do coordenador, do engenheiro, do analista, do estagiário, e assim sucessivamente. Então, existe um controle nesse aspecto de quê? De um acompanhar o outro. Mas qual outro ponto ainda? Ah, você pode pensar, caramba, ficar observando o tempo inteiro? Gente, não é que ele está olhando para você o tempo inteiro. É que como você tem menos experiência, provavelmente as informações são mais abertas e tem esse aspecto de que, meu amigo, acabou de chegar, você quer sentar na janela e acabou de chegar? Não tem essa expressão que a gente brinca no Brasil? É tipo isso, né? Só que o ponto mais interessante disso tudo é que eu vou falar agora. Adivinha quem é o primeiro a chegar na empresa, gente? O gerente geral. Adivinha qual é o último a sair da empresa, gente? O gerente geral. Aí, pessoal, isso fica muito claro e isso é algo muito confuso, principalmente para nós brasileiros, certo? Porque assim, a gente tem um conceito que a gente tem que usar nossas horas para se dedicar à empresa. Existe um acordo para isso. Dessa forma que como eu estou abordando, tá claro que esse cara trabalha mais do que 8, 10 horas, provavelmente mais do que 12 horas. E ele só saía, tá? Os outros, o gerente geral só saía depois que todo mundo saía. Eles tinham esse perfil. Ao contrário do brasileiro, que às vezes o gerente ia embora e deixa o cara se lascando lá, entendeu? Porque ele não terminou o trabalho dele do dia. Mas na cultura japonesa, o gerente tem que ficar também. Tá certo? Isso é usado 100% do tempo, gente? Não. Eu não sei. Mas eu tô dando um exemplo de um black belt japonês que falou isso para mim. Tá certo? Japonês mesmo, essa pessoa. Então, gente, olha o nível, entendeu? Ele dá o exemplo o tempo inteiro. Então, gente, isso é um problema grave que nós temos. Porque simplesmente nós, a partir do momento que temos que dar nosso exemplo, nós temos que fazer por onde? Nós temos que nos comportar de uma forma adequada. Nós temos que agir de uma forma adequada. E aí, a partir do momento que a gente sabe que está dando exemplo para todo mundo, o nível de responsabilidade nosso aumenta e muito. Muito mesmo. E é isso um ponto forte da gestão. Eles lideram eles pelo exemplo. Então você tem que estar disposto a pagar o preço. Certo? E isso é a melhor coisa que tem, porque, olha, quem lidera pelo exemplo, o liderado, ele sabe o que tem que fazer, porque o chefe dele está fazendo. Então ele fica muito claro para ele, entendeu? Que ele tem que fazer daquela forma. Caso contrário, ele não vai estar seguindo a diretriz do gerente dele. Ele vai ficar meio repetitivo, vai ser meio um robô? Vai. Mas isso tem a ver, inclusive, até com a padronização também, entendeu? A cultura é a mesma. Então, gente, devem dar exemplo na aplicação. É isso o ponto mais importante desse slide. Não é aquele cara que manda você fazer e não faz. Não é aquele cara que esconde. Entendeu? E outra coisa, isso acontece desde criança, pessoal. A melhor forma de você aprender, você fala pro seu filho, meu filho, não faça isso. Meu filho, não fuma não, tá? Que faz mal, tá? E fumando. Meu filho, não beba álcool não, tá? E bebendo. Gente, não interessa o que você fala. Interessa o que você faz. É isso que interessa. Tá certo? Então, isso eu dou parabéns pro sistema japonês em geral, porque é o que eu acredito, inclusive. Tá legal? Acredito mesmo. O desenvolvimento de liderança segue a filosofia de aprendizado prático, que é chamado de quê? Genji Genbutsu, que é o vai e veja, certo? Qual é outro ponto?
A alta liderança vai para o chão de fábrica. Isso é uma coisa que, por exemplo, eu aprendi isso aqui. Um pouquinho na automotiva no Brasil, mas aqui na Medical Device eu aprendi bastante isso. A gente tinha reuniões diárias na linha de produção. O gerente geral do prédio ia todo dia, 8h15. Ele ia falar sobre os problemas que teve no dia anterior, os problemas atuais, que está sendo resolvido, né, e a previsão, né, do dia. Ele tinha lá um contexto para falar. Não é o caso aqui. Mas o fato é o seguinte, estava todos os gerentes junto com os operadores no horário. E quem é que estava lá primeiro? O gerente. Entendeu? E quando ele não ia, ele mandava alguém. Mas ficava bem claro, esse alguém fazendo o papel do gerente. Não é assim, vai lá, coordenador, vai lá no meu lugar. Não. Entendeu? Então, isso é uma coisa, gente, que realmente é interessante. Os problemas estão na linha. Só para você entender, nessa empresa que eu trabalhei de Medical Device, era tudo de vidro. A gente conseguia ver o pessoal trabalhando na linha. Toda a linha. No início, eu trabalhei na parte técnica, depois eu fui para a área de engenharia. Eu fiquei dos dois lados. Quem sempre começa como imigrante, começa, né, o trabalho mais braçal. Depois vai evoluindo, né? Promoção e tudo mais. Gente, eu sentava lá como operador, eu via lá toda a engenharia sentada, os vidros bem grandes, transparentes. Você vê tudo. Tá? As reuniões, o gerente levava para a linha, para discutir lá. Tudo acontecia na linha. O que eu já conheci de gerente que não sabia nem mais o caminho de chegar na linha de produção, gente. Tá? Ah, mas é no escritório. Abre o computador, meu amigo, e vê no computador. O conceito é o mesmo, tá? Exatamente o mesmo. Então, isso é o ponto forte, tá? Do ponto de vista de desenvolvimento de pessoas. A parte do exemplo. Aí eu gostaria de falar de parceiros, tá? Deixa eu dar um exemplo aqui rapidinho. Eu trabalhei numa empresa, isso é real, tá? Isso aconteceu comigo. A empresa, ela estava apresentando um produto novo para o time de qualidade. E tinha o diretor da qualidade lá no meio, tá? É um produto novo, de lançamento, né? O diretor estava envolvido. Aí o gerente da empresa fornecedora, ela simplesmente... Eu falo esse exemplo, eu já dei esse exemplo em outros cursos, tá? Talvez você já tenha ouvido. Simplesmente estava falando do equipamento, e aí o diretor chegou assim, vem cá, mas esse equipamento aqui, essa medição, foi validado o sistema de medição? Me mostra a validação. Certo? Aí o gerente, não. A gente não tem a validação. Tá certo. Pare tudo, volte para sua empresa e só venha aqui de novo quando tiver isso validado. Criou um ambiente altamente desgastante, né? Era outro gerente grande, mas de fornecedor. Tinha um monte de gente desse lado. Ficou um ambiente parado. E aí o gerente parou a apresentação dele no meio e foi embora. Certo? Isso, gente, da forma como foi abordado, isso não demonstrou nenhum tipo de parceria. Certo? Mas eu vou dar um outro exemplo agora mais claro para você. É o seguinte. Dava um problema no fornecedor. O que é comum fazer no Brasil, gente? Ó, meu amigo, deu problema aqui, ó. Tô devolvendo aqui todo o estoque. Eu quero estoque novo amanhã. Isso eu presenciei mais de uma empresa, tá? Assim. Ah, mas não tem estoque para amanhã. Meu amigo, você vai parar a linha e você vai bancar o meu prejuízo da parada de linha porque eu não tenho o seu produto. Tá certo? Era bem isso, gente. Isso é parceria, gente? Isso é parceria? Outra coisa que acontecia, que vai justificar mais ainda o que eu vou dizer. Eu sei disso porque eu trabalhava com qualidade também de fornecedor. Eu já trabalhei em tanta coisa aqui. Mas sempre ligado à melhoria contínua e qualidade. Processo e qualidade. Aí o que acontece? Simplesmente, gente, o cliente, o parceiro, eu identificava um problema, certo? Uma peça com problema. Aí qual era a pressão? Meu amigo, me mande aí o plano de ação, a investigação da causa raiz e a ação de contenção, principalmente. Para poder evitar que venha para cá mais problema, né? Tá. É assim que eu abordava os parceiros. Tá? Sabe quantas vezes eu fui no parceiro, gente? Uma vez. Eu só cobrava deles. Por quê? Porque a empresa que eu trabalhava só cobrava eles. O que é parceria, gente? Como é que o Toyota faz? Na hora que aparece um problema desse, e o problema for crônico, engenheiros não necessariamente, especialistas da Toyota,
elas vão para dentro da casa do fornecedor e fazem um projeto de melhoria junto. Encontram a solução junto, as melhores práticas, implementação, tudo junto. Depois, esses especialistas da Toyota voltam para a casinha deles e continuam fazendo o trabalho deles. Gente, eu nunca vi isso em nenhuma empresa brasileira, inclusive nem uma empresa neozelandesa. Nunca vi isso. E isso é muito forte, porque eles veem como parceria. Eles dão treinamentos para o fornecedor, gente. Entendeu? Eles estão juntos o tempo inteiro. Então, não é essa questão de, deu problema aqui, resolva para mim. Entendeu? E ficar cobrando toda hora o resultado, entendeu? Estressando todo o sistema. Vai lá, meu amigo, ajude. E esse tipo de comportamento eu nunca vi em nenhuma empresa brasileira, pessoal. Nunca vi. Se você já viu, comenta. Porque essa empresa está de parabéns. Tá? Isso que é parceria de verdade, entendeu? Porque o nome parceria fica muito no nome. Sabe? Mas na hora da bronca, da porrada, não ajuda. Certo? Ainda esconde as informações, às vezes, do cliente, do fornecedor. O fornecedor, muitas vezes, esconde a informação também. Eu presenciei isso aqui, gente. O caso de um produto, o cara simplesmente mudou a especificação do produto e mandou para a gente. Quando eu bato o olho, outro produto. Era o mesmo produto com a especificação. Não montou aqui. Quando foi medir, diferente. Quando foi ver o desenho, ele atualizou o desenho e não atualizou, gente, o cliente. Olha que absurdo, gente. Entendeu? Olha que nível chegou, entendeu? Já é um outro lado. O parceiro faz o que quer e não compartilha nada. Entendeu? Já é um outro lado negativo, né? Eu falei mal aqui da empresa com o parceiro, né, com o fornecedor, mas o fornecedor também faz suas besteiras. Esconde informação, muda, dá defeito, não avisa, manda o produto com defeito, espera receber reclamação. Para poder. Porque se ele não mandar o produto, às vezes existem cláusulas que ele tem que mandar o produto. Se ele não mandar, ele pode ficar responsável pelo problema que o cliente vai ter, de não ter o produto. Então, às vezes, ele prefere mandar com defeito. Entendeu? Se houvesse transparência, gente, ele não ia mandar um produto com defeito. Ele ia resolver lá. Ele ia dizer, cara, eu tô com um problema, preciso de 6 horas, eu vou fazer aqui um sorte, vou sortear aqui, vou fazer uma análise de qualidade para separar o que é bom e ruim. Mas quando não existe essa parceria, fica duas empresas brigando entre elas, escondendo entre elas, arrumando problema entre elas. Parceria zero. Zero. Depois fala, nossos parceiros. Gente, isso não é parceria. Tá ok, gente? Esse é o item 9. Item 10. Desenvolva pessoas e equipes excepcionais que sigam a filosofia da empresa. Pessoal, lembra que eu falei que os operadores do Japão, da Toyota, eles têm tempo para treinar? Pois é, gente. Esses operadores têm alto nível de capacitação. Inclusive, eles têm autonomia de tomar ações. Você chega no Brasil, o operador não decide nada. Nada. Tem que ter um engenheiro lá para decidir alguma coisa. Como se o operador não fosse capaz. Gente, pode até ser que ele não seja capaz, mas a empresa deu oportunidade para ele de ser capaz, de estudar, de procurar. Essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer. Entendeu? Esse é o ponto. Tem operadores que não querem nada com nada, tá? E eu entendo. Mas também eles não vão crescer. E também é o seguinte, se a empresa ela já quer construir um perfil de profissionais em que até o operador do nível mais básico consegue tomar decisão, na hora da contratação ele já vai observar esse perfil. Entendeu? Então, já tem um filtro lá no recrutamento e seleção. Então, gente, o nível de qualidade dos operadores é similar ao do engenheiro, do gerente, entendeu? E outra coisa, lá os operadores eles têm condições de fazer grupos de melhoria contínua, gente. De melhoria. Eles fazem Kaizen entre eles. Não precisa chegar um engenheiro lá para ensinar, eles já sabem. Já é prática comum deles. E você já viu um Kaizen do Japão, gente? Ele é super detalhado, demora meses. Eu não vou dizer que demora meses. Os exemplos que eu cheguei a ver demoravam meses, bem detalhado, bem estruturado, certo? Com ótimos resultados. Feito por quem? Por operadores. Então é outra visão, tá, gente? Aí vem uma outra questão também que eu entendo.
Você pega um operador no Brasil, ele ganha R$ 1.500, 2.000, 3.000. Um engenheiro ganha 15.000, 20.000, 10.000, tá? Eu não estou falando dos júniors, né? Eu estou simulando aqui, tá, gente? Já estou longe há algum bom tempo. Mas é mais ou menos isso. É mais ou menos um operador ganha 20% do que um engenheiro ganha. Certo? É. Às vezes até mais, essa diferença. Aí, você vai no operador do Japão, vamos supor, ele ganha R$ 1.000. Né? O gerente do Japão ganha 1.200, entendeu? E não é reais, é ienes. Eu nem sei o valor do iene, tá, gente? Eu estou chutando. Mas eu quero dizer que eu quero dizer o seguinte: o salário é muito próximo do operador e do nível de gerência. Aqui na Nova Zelândia é a mesma coisa, gente. Sabe? Uma pessoa que limpa o chão cleaning, como eu fui cleaning aqui, quando eu acabei de chegar, ganhava, tendo clientes nesse caso, né, claro, ganhava muito próximos do engenheiro júnior. Próximo mesmo. Eu, quando era técnico, gente, fazia hora extra, eu ganhava mais que engenheiro. Porque a hora extra era 100% no domingo e 50% no sábado. Ganhava mais que engenheiro. Tanto é que quando eu comecei a ganhar como engenheiro, o salário caiu. Mas também eu fazia hora extra pra caramba. Mas também não era muito, tá? Era 2 horas por dia. Né? No final do mês é muito. Tá? Então tem esse lado, entendeu? Então, equipe excepcional. Você dá liberdade, você dá conhecimento e você dá confiança. E aí, pegando a pessoa com o perfil certo, faz o que é certo. E essa pessoa fica, além de ser, apesar de ser um operador, ela tem uma vida dinâmica, entendeu? Ela não fica montando só. Ela participa de grupo de brainstorm, melhorias, ela está estudando. O tempo é menor? Obviamente é menor. Então, há um desenvolvimento. E essas pessoas vão evoluindo na empresa como qualquer outra. Tá? Que segue a filosofia da empresa. Então, notem que tanto os líderes estão aprendendo uns com os outros, os operadores estão aprendendo desde cedo e mais cedo ou mais tarde vão virar um líder e vão seguir exatamente o que o líder faz. É uma escada, gente. É uma escada. Normal, gradativa, sem muito estresse. É só uma questão de tempo para virar líder. Não tem que ter altas competências. Sabe por quê? Porque já adquirem desde cedo essas competências. Eles vão evoluindo junto com os gestores. Tá entendendo? Por isso que é uma questão de tempo eles crescerem, porque tá todo mundo evoluindo junto. E não aquele operador que trabalha 90% do tempo se matando, que não estuda, não tem condições de estudar, não quer estudar também porque está cansado, que fica 10 anos montando peça, gente. Isso está errado, gente. Essas pessoas, gente, trabalho braçal, pessoal, o que eu vou falar para agora é uma opinião pessoal, tá? Mas é o que eu vejo na Nova Zelândia, na Inglaterra, na Austrália e também nos Estados Unidos. Né? Eu tenho contato com pessoas de todo canto. Aqui, 50% da população da cidade que eu moro é de fora. Gente, sabe como funciona? Você só vê moleque fazendo trabalho de produção. Tá? Ou imigrante. Os neozelandeses, só moleque trabalha com peão. Só moleque trabalha no Burger King, trabalha no... Burger King nem tanto, tá? Os indianos dominaram o Burger King. Mas assim, o McDonald's mesmo, tem muito kiwi, moleque. E tá ótimo, entendeu? O filho do Barack Obama estava no Big Mac da vida aí no início da carreira. A filha, não lembro agora. Certo? E o que acontece? Trabalho braçal, gente, para quem tá começando a vida. Evoluir um pouco, você já muda, já vai para um trabalho melhor. E aí dá espaço para os novatos ter trabalho braçal. Qual é a realidade do brasileiro? Não, a pessoa vira um peão e fica a vida inteira como peão. E tem duas razões para isso. Uma que ela não tem opção, é mais difícil, não consegue estudar porque ela fica só fazendo aquele trabalho. E dois, é a mentalidade dessa pessoa. De achar que é normal ser peão a vida inteira, gente. Não é normal ser peão a vida inteira. Pode até ser uma escolha? Pode. Mas se você tiver o direito de escolher e descapacitar, gente, a maioria não vai querer ser peão o tempo inteiro. É muito desgastante. Gente. Tem pouco propósito. Você não desenvolve. Você vira uma máquina ali. Entendeu? Você não aprende nada depois de algum tempo. É só repetição. Então, qual é o processo normal, gente? Fique à vontade de me discriminar nisso, tá, gente? De discordar. Não tem problema nenhum, tá? Mas o processo normal é a molecada jovem fazer trabalho braçal, faz por um tempo ainda e vai, continua, depois sai, estuda um pouco, não precisa nem fazer faculdade, tá? Faz um curso técnico, já aprende alguma coisa, entra para o administrativo e vai evoluindo, tá?
Ou então na área industrial vai evoluindo também. Mas deixa de ser aquele peão, entendeu? De começo. Low level, first level. É, entry level. Essa é a palavra que é usada aqui. Tá legal, gente? Por que não? Aí sabe o que eu presencio aqui? Que eu não vejo no Brasil? Um monte de imigrantes que vem das Filipinas, que vem da Índia, que vem de um monte de país aqui em volta, entra numa empresa de medical device e fica peão a vida inteira lá dentro. Gente, como eu sei disso? Eu trabalhei com eles, eu fui peão igual a eles. Só que sabe o que é engraçado? Todos com mentalidade de peão. Veio de outros países, chegam aqui, o salário é bom, porque ganha dólar por hora, eles mandam para a família deles, que o dólar é muito melhor, a conversão, e fica como peão a vida inteira, porque eles sempre tiveram mentalidade de peão. Quando eu cheguei como peão, mas já tentei fazer o esquema, já tentei aprender como é que faz, e eu lembro até hoje, um peão chegou para mim e disse, tu vai sair daqui, tu acha que vai sair daqui rápido, né? Demora para ir pro escritório, rapaz. Eu falei, pode ser que demore. E isso até me preocupou um pouco quando eu vi, porque meu inglês estava muito ruim, né? Eu falei, caramba, eu tenho essa barreira, né? Além de ser imigrante, né, tem a barreira da língua, né? E aqui é horrível o inglês, tá, gente? Hoje eu me sinto confortável em falar e ouvir, mas eu passei anos com dificuldade. E ainda passo. Ainda passo. E não tenho nenhum problema em dizer isso. Tá? Essa questão de aprender inglês 1 ano, 2 anos, só para moleque mesmo, de 5 anos, sabe? Mais novo. Aprender inglês depois dos 40, gente, é um baita de um desafio. Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas voltando para esse ponto, gente. Hoje, simplesmente, os trabalhos braçais que tem na Nova Zelândia, quem toma conta é os imigrantes. Os imigrantes em geral. E aí o que acontece? É ruim isso? Não. Chegou de outro país, trabalho braçal, não tem problema quanto a isso. Eu estou falando da mentalidade dos imigrantes. O Kiwi, ele não quer fazer esse trabalho braçal. É óbvio que não quer. Quem quer, gente? Só um detalhe, tá? Kiwi é o neozelandês. Quem quer? Se ele tem a opção de subir, entendeu? O problema é que o imigrante, ele tem essa opção também, só que ele vai gastar mais energia, como eu gastei. Mas sobe. Só o que eles fazem? Não. Vive naquele mundinho ali e fica no mesmo emprego por 5, 10, 15 anos como peão. Gente. Qual a diferença do peão brasileiro? Que eles ganham bem. Eles conseguem morar numa casa igual a que eu moro, igual que um gerente mora. Não há diferença. Tá, gente? Só para você ter uma ideia, gente. Eu moro numa casa daqui, que é alugada, pago uma fortuna. Essa casa vale mais de $1 milhão. Nossa, você tá bem de vida. Não, gente. Esse é o padrão normal. As casas aqui em média valem $1 milhão. Entendeu? É um dos lugares mais caros do mundo. A cidade de Alba. Entendeu? São casas boas? São, mas essa casa que eu moro é uma casa antiga. Tá? É boa. 3 quartos largos. Tá? Entendeu? Mas não tem piscina. Tá? Não tem cerca de proteção. Não tem nada. Depois eu posso demonstrar isso, se vocês quiserem. Sei lá, né? Tá bom, gente? Então, cuidado, entendeu? Para você avançar como ser humano, você precisa de oportunidade? Precisa. Mas você tem que tomar iniciativa. Você tem que correr atrás. Tá? Quer que eu dê um exemplo bem rápido, gente? Bem rapidinho, tá? Eu olho para mim mesmo, tá? Quando eu faço esse tipo de crítica. Eu estudei a minha vida toda em escola particular, escola estadual no Brasil. Das piores, tá? Interior da Paraíba. Fui para São Paulo, peguei uma escola boa em São Caetano. Quase fui reprovado, porque não consegui acompanhar. Fui para Mauá, que era muito mais fácil. Depois voltei para Paraíba. E com nível de qualidade muito baixo no geral. Exceto essa escola de São Caetano. Inclusive, é uma das referências do Brasil hoje. Tá? Eu lembro até hoje do nome da escola. Yolanda Essêncio. Tá? Eu só estudei um ano lá. Menos de um ano. Ainda lembro dela. Nossa, gente, isso é bem faz tempo, hein? Mas qual é o ponto que eu quero chegar? Gente, eu nunca tive satisfeito com essa vida. Eu sempre tentei mudar de vida. Estudar por conta própria. Tá? Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Ninguém me orientou. Meus pais não tinham educação de orientar sobre isso. Tá? E não tinha nem tios, não tinha nada assim do meu lado para me dar referência. Certo? Eu estudei sozinho. Sabe o que aconteceu na sala de 30 pessoas? Depois eu tive a ajuda de tio meu, tá? Para fazer cursinho vestibular. Mas de um grupo de 30, 35 alunos, só foi eu e um colega meu que passamos. Gente, depois que eu voltei para Paraíba, fui visitar o pessoal, eu vi as pessoas na mesma profissão, assim.
10, 15 anos, gente. Ninguém mudou de nada. Tudo parou. O tempo parou. Entendeu? Então, olha o preço que você paga, gente, indo parar no tempo. E a responsabilidade é sua. Por mais dificuldade que tenha, você é a pessoa responsável. Então, gente, eu não vou me aprofundar muito nisso, tá? Mas isso é o meu recado, tá? E eu tô dando o meu exemplo para você, no mesmo conceito aqui que os líderes dão, tá? Eu posso falar isso porque eu vim lá de baixo e corri atrás, sem suporte, ou com pouco suporte. Então você dê seus pulos, se vire, tá certo? Encontre a melhor maneira. Tá legal, gente? Depois a gente fala mais sobre esse assunto, se você quiser. Então, a Toyota investe no crescimento profissional e pessoal dos funcionários, a cultura, a organização valoriza o trabalho em equipe e a melhoria contínua. Já existe Kaizen, gente, grupos, eles trabalham juntos o tempo inteiro, tá certo? E lá é tudo em grupo. Não tem essa questão de quem fez, quem não fez, entendeu? O grupo. Que é algo muito bom aqui também na Nova Zelândia, que aqui é muito decidido por consenso. Não é o gerente que vai decidir. Ele deixa aberto para o time dele decidir. O problema é que às vezes ninguém decide nada. Mas aí já é outra história. 11, pessoal. Respeite a rede de parceiros e fornecedores, desafiando-se e ajudando-os a melhorar. Ou seja, acabei falando um pouco do 10, né? Porque tinha parceiro aqui, eu acabei falando isso, tá, gente? Tá? Então, beleza. Vamos falar o que está aqui. Relacionamento de longo prazo com o fornecedor baseado na confiança, realmente confiança, gente. Certo? Eu, por exemplo, já presenciei aqui na Nova Zelândia, gente. Eu presenciei já a situação de que eu era gerente de qualidade de fornecedor, tá? O gerente ligava para mim, olha, não receba o que eu estou mandando para você. Já tinha chegado, tá? Tava no estoque. Não abra. Esse produto está com problema. Já estamos aqui correndo na emergência de fazer um lote especial para vocês, porque a gente detectou um problema que pode ser grave aí. Nem abre as caixas. Entendeu? Aí imediatamente eu já peguei o produto, separei e mandei devolver para eles. Entendeu? E, nesse caso foi uma parceria muito grande, entendeu? E aí explicou a situação, pediu o prazo, inclusive isso teve que escalar, porque isso impactava um produto principal, e aí ia deixar de produzir esse produto principal, um produto com alta lucratividade, e aí teve que colocar outro produto no lugar, mas houve um alinhamento. Eu vi uma certa parceria nesse momento. É claro que a parceria, mas com pressão, entendeu? Beleza, mas quando é que tá pronto o próximo lote? O que é que tá acontecendo? Isso é normal, né, gente? Também não vamos pensar que é amizade, entendeu? Parceria não é amizade. Parceria é uma relação contratual em que há o quê? Confiança e colaboração. A Toyota compartilha conhecimento, gente. Outro ponto. A gente chegava, eu era orientado na empresa que eu trabalhava no Brasil a não falar tudo para o fornecedor. Não, eu não estou dizendo que tem que falar tudo, mas tinha situações pertinentes a eles que eu não podia falar. Entendeu? Não havia o quê? Transparência. Que eu poderia ter colocado aí na primeira linha. Então, isso é importante, gente. Isso demora tempo. Outra característica da Toyota, ela não tem 50 fornecedores, gente. Ela tem 2, 3. Que, inclusive, é uma tendência já de muitas empresas reduzir a quantidade de fornecedores. Porque fornecedor demais gera custo, gera instabilidade. Você não precisa ter você não precisa ter 30 fornecedores vendendo a mesma coisa, gente. Você precisa ter 2, 3 bons. Que se der problema com um, você tem um outro. Se der problema com esse, você tem outro. Acabou. E com 3 você já consegue fazer o quê, gente? Ter uma cotação decente, entendeu? Aí o que acontece no Brasil? Por que tinha 20 fornecedores no Brasil antes? Porque se deixasse só 2, 3, eles faziam panelinha. Isso acontecia muito no Brasil. E quando eu trabalhava como engenheiro de instalações, a gente percebia que os preços eram padronizados, entendeu? E cada vez que fazia uma cotação, quem ganhava era um fornecedor diferente, como se estivesse combinando os valores. A gente não tem prova, mas percebia isso. Tá? Aí, qual foi a estratégia do brasileiro? Tem muito fornecedor para não ficar na mão de poucos, para não ter panelinha. Aqui eu já não vejo essas panelinhas, entendeu? É antiético eles se juntarem para fazer isso. Se faz, a gente não tem conhecimento. Eu não tive conhecimento. Mas não fica claro que não. Fica, pelo menos, ficava claro para mim que não tinha esse tipo de gambiarra. Entendeu? Beleza, gente. Então é isso sobre essa questão aí de parceria de fornecedores. Eu acabei dando bastante exemplos, eu acho.
Show de bola. E a gente continua. Deixa eu ver se acabou. Acabou. A gente continua no próximo vídeo. Tchau, tchau.